Sabe que nós estamos comemorando qual festa? Páscoa, né? Depois a festa dos pães asmos e tudo mais. Se você fosse agora entrar num túnel do tempo e ver exatamente aonde que o povo estava, o que eles estavam fazendo, o que você poderia imaginar? Hoje, um povo que comeu a Páscoa ontem e estava saindo em direção a uma terra nova, a uma terra prometida. Imaginem o que não estava na cabeça daquele povo que estava cativo por 430 anos de escravidão. Gerações e gerações de escravos. Vamos colocar aí que um homem tem filho com 40 anos. São quase 11 gerações de escravos nascendo na escravidão. E um dia, uma noite, eles saíram para nunca mais ser escravos. A Páscoa começou com orações. Um povo que estava escravo orou. E o seu gemido, a palavra de Deus fala em Êxodo 2, e o seu gemido e o seu clamor subiram até o trono de Deus. E Deus se lembrou do pacto que ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus desceu e viu a opressão deles. Irmãos, nós servimos a um Deus que ouve as nossas orações. Todas as vezes que nós nos ajoelhamos, nós temos que ter a certeza que quando você eleva o seu pensamento ao Senhor, o nosso Deus ouve a nossa oração e faz o impossível. Eu estava me lembrando, Pai, pensando, há muito tempo atrás, naquela noite, naquela vigília, que o Senhor foi batizado com o Espírito Santo. Meu pai fez uma oração. E ele dedicou a sua vida ao Senhor quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele disse que quando ele completasse 40 anos, ele deixaria tudo de lado e iria se dedicar única e exclusivamente para o reino de Deus. E Deus ouviu aquela oração. E se o Senhor olhar agora atrás aqui e ver todas essas coisas, é fruto da sua oração, Pai. A oração de tanto tempo. Deus ouve a oração e olha até onde o Senhor nos trouxe. Até onde o Senhor te trouxe, Pai. Aqui para hoje está nesse dia aqui, fruto de oração. Também foi uma noite, quando meu pai orou por uma mulher que estava grávida. Só que esse neném estava morto. Não tinha forma, não tinha membros, não tinha nada. E pelo poder de Deus, o Senhor curou aquela enfermidade, e fez um milagre, e aquela mulher grávida iria abortar a criança, porque não tinha mais o que fazer. Por causa de uma oração, o nosso Deus ouviu a oração, curou aquela criança nasceu e nasceu perfeita. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus que ouve a oração. Amém. Nós olhamos a Páscoa, a liberdade, mas a liberdade começou com os joelhos dobrados e com corações quebrantados perante o Senhor em oração. Não é verdade? A palavra de Deus fala que os ouvidos do Senhor não estão tampados para ouvir a oração do seu povo, nem a sua mão está encolhida para não salvar o seu povo. Isaías 59, versículo 1. Mas a palavra de Deus fala lá em Jeremias 33, 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Eu vou falar uma coisa para você agora, preste atenção. Você gostaria de celebrar a tua liberdade? Você gostaria de celebrar a Páscoa? Você quer isso? Liberdade? Comece a orar. Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ele vai ouvir a sua oração e vai te responder. Amém? Ponto número 2. A Páscoa começou por um líder. Um líder deu as orientações para que o povo então fizesse algumas determinações que Deus tinha mandado para ele. Esse líder se chama Moisés. Mas a vida de Moisés não foi sempre muito boa. Ele nasceu e nunca teve um amiguinho, não é verdade?
porque o governador da época mandou matar todo mundo, o faraó. E ele, como vocês sabem da história, foi salvo do rio. A mãe dele colocou ele num cestinho, num rio, para fazer o que fosse acontecer, não é verdade? E vocês sabem muito bem quem que encontrou aquele menino? A filha de Faraó. E então Moisés começou a crescer ali naquele lugar, e ele era o filho da filha de Faraó. Estudado, rico, importante, tinha tudo que ele precisava, mas ele ainda se lembrava de quem que ele era, e vocês sabem o que aconteceu. Ele matou um egípcio. E aí começa o capítulo da vida dele que muitas vezes a gente esquece. Ele fugiu. E quando ele fugiu, como que ele estava? Ele estava contente? Ele estava desacreditado. Ele estava triste. Ele estava perdido. Ele estava num momento de desespero da vida dele. Tanto que ele chegou num lugar, ele sentou-se num poço. Ele estava sozinho no deserto dele, na fuga dele. O povo dele, ele tinha que libertar Moisés dele mesmo. Ele tinha que libertar Moisés de todas as tristezas, as angústias, as decepções, os problemas que Moisés tinha. E naquele momento, naquele dia, ele estava lá no deserto da vida dele, e quem que aparece, gente? Deus, na sarça ardente, no deserto. E Deus chega e fala assim: não chega do jeito que você está, tira o teu pé. E Deus começa a falar com ele: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu te escolhi para te levantar e para te tirar, para tirar o meu povo do Egito. Irmãos, é no deserto que Deus fala com a gente. Se você quer celebrar a Páscoa, o último capítulo, você tem que estar com o seu coração aberto para saber o que Deus tem para falar para você. Hoje, a gente escuta na mídia, a gente escuta em todos os lugares que a gente não pode, que a gente não tem, que a gente não é. O que Deus tem para falar para você é que você é escolhido de Deus, que você é povo santo, que Deus, não importa o deserto, Deus é o único que pode mudar o seu deserto em bênção. Deus é o único que pode tirar essa identidade de escravo, aquela identidade de homicida, aquela identidade de pecador, e te levar a um lugar onde você vai ser chamado de grande libertador, porque foi para isso que nós fomos chamados, para libertar o povo de Deus, para ir buscar as almas que estão necessitando do Senhor. Deus nos chamou, Deus nos levantou, e para que você então comece a celebrar a sua Páscoa, abra os seus ouvidos, porque no seu deserto Deus vai falar com você. Amém? E o último ponto dessa mensagem, a gente fala muito a respeito da Páscoa, mas o nosso Messias, o Senhor, o nosso Salvador, Ele também celebrou a Páscoa. E Ele é a grande alegria nossa, porque Ele foi o Cordeiro Pascual. Só que chegou um momento que os discípulos dele perguntaram para Jesus: Mestre, aonde a gente vai celebrar a Páscoa? Está escrito em Lucas 22. E aí vem a resposta que me intrigou muito esses dias. Jesus fala para ele, Jesus não dá a resposta, ele fala assim: entra na cidade, procura um rapaz que está carregando um canto de um diabo, segue-o. Quando ele entrar num lugar, numa casa, vocês entram juntos e vocês falam: eu vim aqui perguntar para vocês onde que o mestre vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E aí você vai saber. E eles fizeram do jeitinho que Jesus mandou, e a Páscoa então foi celebrada daquele jeito. Irmãos, o que eu quero dizer é que basta a nossa obediência, porque o resto o Senhor já cuidou de tudo. Amém. A nossa preocupação, a gente não tem que ter preocupação, porque o Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus já se ofereceu, e o seu sangue já nos cobriu. O que falta é aquela obediência que o povo teve de colocar o sangue nos umbrais das portas, e que hoje
a gente tem que colocar o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas através da santificação. Porque aí nem a morte pode tocar nas nossas vidas. O diabo não tem autoridade e poder para tocar nas suas vidas quando você tem o sangue do Cordeiro de Deus sobre as suas vidas. Aleluia. Amém? Hoje a gente coloca condições, a gente coloca até tempo, a gente coloca tanta coisa. E a gente esquece do fator mais importante. Deus já escolheu te salvar. Deus já escolheu te perdoar. Deus já escolheu te levantar. Deus já te escolheu te ajudar. Tudo que a gente tem que fazer é colocar a nossa vida perante o Senhor.